A humildade é a virtude que promove a unidade. Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar aí do outro lado nos acompanhando. Sei que todas as manhãs tem nos acompanhado, você que nos acompanha às tardes, às noites, às madrugadas, enfim, meu muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar aí do outro lado sempre. Se ainda não é inscrito no canal, eu peço que faça a sua inscrição. Lembrando que todos os dias, de 6 horas da manhã, tem estudo novo aqui no canal Minuto Missionário. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Essa carta que fala muito sobre a alegria e sobre a unidade da igreja, não é? Nós queremos contar com você todos os dias. Se puder, ao sair daqui, compartilhe esse vídeo, coloque nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais, indique para alguns irmãos, para que outros possam também ter acesso a esses estudos. Nós estamos com uma playlist aqui já há muito tempo, estudando a palavra, quase 50 estudos, né? Só na carta de Filipenses. Estamos ainda no capítulo 2, começando o capítulo 2. Tem muita coisa boa que nós estamos tirando aqui das Escrituras. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós vamos hoje começar uma parte desse estudo onde nós vamos observar os versículos 3, 4 e 5 do capítulo 2. Paulo vai falando agora de uma virtude que promove a unidade. Olha comigo, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A humildade é a virtude que promove a unidade. E Paulo vai destrinchar um pouco sobre esse tema a partir do versículo 3. A humildade é o remédio contra todos os males que atacam a unidade da igreja. A humildade é algo extremamente importante. A palavra grega traduzida por humildade é um termo cunhado pelo cristianismo. Humildade é uma expressão de opróbrio no pensamento clássico grego. Tem sempre uma conotação de servilismo, né? Como nas atitudes de um homem vil, quanto nas atitudes de um escravo. E o cristianismo cravou essa expressão de humildade como base. Você olhar as Escrituras, nós aprendemos muito sobre isso. Humildade, né? Entre o povo de Deus, a humildade, ela não é uma sugestão, mas entre o povo de Deus, a humildade é um imperativo, é uma ordem. Nós encontramos muito sobre ela. Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3:34. Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O apóstolo Pedro ordena: humilhai-vos, pois, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, no devido tempo, vos exalte. 1 Pedro 5 e versículo 6. A humildade, ela é uma ordem na vida do cristão. A humildade, ela deve ser a marca do cristão. E quando nós falamos que a humildade deve ser a marca do cristão, é porque o nosso Senhor, o nosso Mestre, ele foi humilde. E eu vou usar a expressão de Mateus 11:29, manso e humilde de coração. Os discípulos de Cristo, quando confrontados com a ideia da humildade, eles demoraram a entender esta lição. Você conhece o texto bíblico? Quantas vezes eles discutiam entre si quem teria a primazia, quem era o mais importante. Nessas ocasiões, Jesus sempre lhes dizia que maior é o que serve
que mesmo ele não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir, como diz Marcos 10:45. A humildade é a marca do cristão. Mas o que é humildade? O que é essa humildade? Nós somos instigados a vivê-la, a praticar, para fortalecer a unidade. Nós sabemos que grande parte, poderia dizer quase sempre, todos os problemas de falta de unidade na igreja têm uma raiz, têm um fundamento, que é a falta de humildade. Isso que vai gerando os rachas, as divisões, os grupos, dentro da igreja que deveria ser unida. A humildade, ela provém de um conhecimento correto de quem é Deus e um conhecimento exato de quem nós somos. Para partirmos desse princípio, eu creio que essa seria a melhor definição. Saber quem é Deus, saber quem eu sou. A partir daí nós vamos começar a trilhar esse caminho da humildade. Enquanto que a ambição, o preconceito, como eu disse, arruinam a unidade da igreja, a verdadeira humildade edifica a unidade da igreja. Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva em relação a nós e em relação a Deus. Você vai ler um pouco mais sobre isso em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Colocar o outro na perspectiva correta. Colocar o outro no lugar correto, me colocar na posição certa em relação aos interesses do outro. Eu gosto de ver que o apóstolo Paulo, que está escrevendo isso aqui, ele mesmo deu um bom testemunho sobre isso, Eu vou ler alguns momentos aqui. Durante a terceira viagem missionária de Paulo, está em 1 Coríntios 5:15 e versículo 9, Paulo disse que ele era o menor dos apóstolos. Depois, durante a primeira prisão dele em Roma, Paulo se intitulou o menor de todos os santos, Efésios 3 e versículo 8. Pouco mais adiante, durante o período que se estendeu da primeira e a segunda prisão em Roma, Paulo levou essas descrições de humildade da sua pessoa, a gente poderia dizer ao apogeu de tudo das suas descrições, onde Paulo se coloca como o principal dos pecadores. Está em 1 Timóteo 1 e versículo 15. Irmãos, o apóstolo Paulo se descreve assim, menor dos apóstolos, menores de todos os santos, o principal dos pecadores. E às vezes nós, temos tanta dificuldade em ver quem nós somos e o nosso tamanho, A gente às vezes olha e queremos nos colocar como sendo tanta coisa, merecedores de tanta coisa, E quando o apóstolo Paulo, ele olha para ele e fala, eu sou o menor de todos, Eu sou o principal pecador de todos. E sem demagogia, mas com uma realidade demonstrada na prática, Isso nos deve fazer pensar. Jamais o orgulho prevalece no coração de um homem que conhece a Deus e que conhece a si mesmo. Quem conhece a Deus de verdade, quem sabe quem é Deus, com todo o seu poder, a sua soberania, capacidade de ir ao fundo do nosso coração. E quem olha para si com sinceridade, com honestidade, sabendo as suas fraquezas, das suas falhas, jamais vai subir no salto do orgulho. Jamais vai querer se orgulhar, querer ocupar, ser algo prejudicando a unidade da igreja, se a pessoa for honesta em reconhecer a si mesmo. E acima de tudo, saber quem é Deus de verdade. Que Deus possa nos ajudar a andar humildemente diante dos desafios que são colocados diante de nós no dia a dia, no relacionamento enquanto irmãos, enquanto igreja, Nós precisamos vivenciar o que nós lemos aqui nesses versículos tão preciosos, Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade,
considerando cada um superiores, cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar. E a gente segue falando sobre isso no próximo estudo.